Já se deparou com uma lista como essa, onde as informações estavam todas misturadas e precisavam ser organizadas e simplesmente você não sabia o que fazer? Eu sou Jaezer e vou te mostrar como chegar nesse resultado usando o Excel. O primeiro passo é entender quais informações nós estamos trabalhando, como os dados estão misturados. Nesse caso, nós temos 4 informações, temos o nome, temos o feedback, temos a nota e temos a data. E agora, como que fazemos para alcançar o resultado? Para extrairmos o nome, nós teremos que utilizar ao todo 4 fórmulas. A fórmula localizar, a fórmula esquerda, substituir e arrumar. A primeira fórmula que nós usamos é a fórmula localizar. Com essa fórmula, eu consigo saber exatamente aonde começa um determinado termo. E como eu sei que nessa estrutura, a estrutura é nome e depois feedback, então o que eu vou procurar? Exatamente esse termo aqui. Então eu venho e digito a fórmula localizar, falo qual que é o termo que eu estou procurando, ou seja, qual que é a palavra que sempre aparece, nesse caso é feedback. Então eu escrevo essa palavra e na sequência eu falo qual que é o lugar onde está essa informação. Então isso quer dizer que o F está na posição 20 de toda a estrutura de texto. Eu vou para a próxima fórmula, que é a fórmula esquerda. Para que serve essa fórmula? Ela serve justamente para eu pegar um texto gigante, eu quero somente uma parte desse texto. E essa parte do texto está do lado esquerdo. Então, o que eu faço? Eu digito a fórmula esquerda, abro parênteses e falo qual que é o texto que eu quero trabalhar. Então, nesse caso, seria o texto completo. E aí eu falo qual que é a parte do texto que eu quero trabalhar. Se eu sei que a fórmula localizar retornou para mim o número 20, que é justamente essa informação, eu sei que a palavra feedback começou exatamente no caractere 20. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse caractere menos 1. Eu quero que o nome comece da primeira palavra até o caractere 19. Por isso que a gente usa a fórmula esquerda nesse caso. Então, de um caractere gigantesco, eu simplesmente quero os 19 primeiros caracteres. O resto não me interessa nesse momento. Nesse caso, ficou nome, Carlos Silva. Eu não quero que fique esse texto aqui padrão, nome, Então, eu vou substituir esse dado. Faço o procedimento de usar a fórmula substituir. Seleciono, nesse caso, não é mais o texto completo, tá? Eu seleciono o texto que eu já trabalhei, que é justamente o nome, e eu falo, onde você encontrar esse termo, ou seja, esse texto, nome, substitua por vazio, ou seja, aspas duplas. Então, o sistema, o que ele vai fazer? Ele vai substituir essa informação. Adicionalmente, eu aplico a fórmula arrumar, porque ela remove os espaços em brancos, porque depois, se eu for trabalhar, para a visualização e os gráficos não ficarem com um espaço que vai afetar o visual. Com a combinação dessas 4 fórmulas, chegamos ao resultado, onde a partir de um texto completo, conseguimos extrair apenas o nome. Olha só que interessante, colocando numa única célula, você pode fazer a combinação entre arrumar, substituir, esquerda e localizar. Antes de continuar, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Nesse momento, o objetivo é conseguir extrair o feedback. Como essa informação não está à esquerda e nem à direita, nós vamos ter que utilizar uma outra abordagem para conseguir extrair esses dados. Nesse caso, nós utilizaremos 4 fórmulas. Embora uma dessas fórmulas vai aparecer algumas vezes, mas serão 4 ao todo. A primeira fórmula que eu utilizo nesse caso é o localizar. Com ela, eu consigo identificar aonde começa a informação do feedback, que é justamente esse texto que sabemos que é um padrão nessa planilha. Sabendo disso, eu vou buscar feedback como primeiro argumento da função, coloco ponto e vírgula e na sequência eu falo aonde está o texto todo. Dou um Enter e agora eu sei que a palavra feedback começa no caractere 20. Agora eu preciso encontrar aonde termina o feedback. Nesse caso, eu sei que essa base ela tem um padrão. Sempre após o feedback tem o texto nota, seguido das demais informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar novamente a fórmula localizar. Só que dessa vez eu vou utilizar o localizar buscando o termo nota, Agora ficou mais fácil. O feedback começa no caractere 20 e vai até o caractere 85. O que eu faço então para isolar essa informação? É importante entender o seguinte: a fórmula que nós iremos utilizar é uma fórmula conhecida como ext.texto. E essa fórmula ela precisa de 3 informações. A primeira informação é o texto que eu vou trabalhar. A segunda é onde começa a informação que eu quero
extrair. E por último, essa fórmula espera receber quantos caracteres a partir do caractere inicial ele tem que extrair. Nesse caso, não podemos simplesmente falar, olha, são 85 caracteres. Por quê? Porque ele só quer receber quantos caracteres ele tem que buscar. Só isso. Ele não vai fazer esse cálculo falando assim, começa em tal lugar, termina em tal lugar, então vou subtrair essa informação porque é só isso que ele quer buscar. Não, quem tem que fazer esse trabalho é você. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair um pelo outro, porque eu sei que exatamente o texto que eu preciso vai ter 65 caracteres. Então eu faço um menos o outro e eu recebo a quantidade exata de caracteres que a função ext.texto precisa receber. Para aplicar essa fórmula ext.texto, eu chamo essa fórmula, eu falo qual que é o texto que vai ser trabalhado, eu vou passar o localizar, que eu encontrei o início do feedback. E por último, eu vou aplicar o número de caracteres que eu quero extrair desse texto. Quando eu faço isso, automaticamente nós temos então exatamente o texto que precisamos trabalhar. Então eu já tenho o feedback em uma coluna. Só que não para por aqui, afinal você não quer ficar vendo o termo feedback toda vez que for trabalhar. Então nesse caso eu vou aplicar aqui a fórmula substituir. Essa fórmula ela substitui um termo dentro de um texto que você está trabalhando. Eu vou usar a fórmula substituir. Vou falar qual texto que eu estou trabalhando. Nesse caso eu vou mostrar o resultado daquilo que eu já extraí. Feedback não é um termo que eu quero mais, então eu falo que é esse o termo e eu substituo ele por alguma coisa. Como eu não quero colocar nenhum texto no lugar, então eu vou colocar aspas duplas. Quando eu der um Enter, automaticamente a informação já está completa, já está bem trabalhada. E por último, como eu sempre faço quando eu trabalho com texto, eu coloco a fórmula arrumar. Com essa fórmula arrumar fica muito mais simples de trabalhar. Quando a gente está trabalhando com essas informações, normalmente fica um espaço vazio antes ou um espaço vazio depois ou até nos dois lados. Dessa maneira eu ignoro e removo esses espaços vazios que ficam à direita ou à esquerda. Quando você for trabalhar um dashboard e um relatório, pode dar diferença. Então, tome cuidado e sempre se atente em utilizar a fórmula arrumar. E da mesma forma que nós extraímos o feedback, vamos fazer exatamente para extrair a nota. Vamos aplicar as mesmas fórmulas. Localizar para encontrar aonde inicia os dados de nota. Vamos procurar aonde inicia os dados da data. Vamos fazer a subtração de um pelo outro. Então, vão ficar ao todo 8 caracteres. Na sequência, vamos aplicar o comando ext.texto, onde eu falo qual que é o texto que está a informação, aonde inicia os dados que eu quero extrair e quantos caracteres eu vou puxar a partir daqueles dados que eu encontrei. Ele vai buscar e retornar justamente a informação da nota para mim. Faço a substituição do termo nota, porque eu não quero que esse termo fique aparecendo, então removo esse termo e deixo vazio, e na sequência eu arrumo a informação para tirar os espaços que ficam antes e depois. O meu objetivo é extrair apenas a data. Olhando os dados dá para ver que a data está logo no final. Como que eu faço para extrair? Existem duas maneiras. A primeira forma de fazer isso é utilizando a fórmula direita. Você seleciona a partir de um texto apenas o que você quer que esteja à direita desse texto. É praticamente a mesma coisa que pegue só o que está no final. E aí eu falo qual a quantidade de caracteres que eu vou querer, por isso que é utilizado a fórmula direita. Para esta base, eu sei que todas as datas têm o mesmo padrão. Então eu falo, olha, pegue à direita somente os últimos 10 caracteres. Então a primeira forma acaba sendo muito prático. Mas, e se a data não tiver num padrão único? Fica um pouco mais complicado. Você pode fazer a combinação de 5 fórmulas e eu vou mostrar cada uma delas. A primeira fórmula é para eu saber qual a quantidade de caracteres que eu tenho. Com essa fórmula você fala qual que é o texto que você quer identificar e dá um Enter e ele vai retornar a quantidade de caracteres. E na sequência aplicamos a fórmula localizar. Com essa fórmula você consegue encontrar nesse texto aonde começa a informação de data. Como eu sei que a data nesse caso sempre tem esse padrão que é data, dois pontos, eu simplesmente falo, olha, localize para mim dentro desse texto o termo data, dois pontos. E aí eu mando subtrair um dessa quantidade de caractere. Como eu só quero o final para combinar com a fórmula direita, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente falar para o sistema, olha, eu não quero tudo que está antes. Para fazer isso, então eu apliquei a fórmula quantidade, que foi o que eu fiz, onde trouxe 108 caracteres, e eu sei que a informação da data começou a partir do caractere 92. Ou seja, os 92 primeiro, eu tô nem aí, eu não quero ver essa informação. Então eu faço um cálculo, eu faço 108 menos 92, porque eu só quero os 16 finais, esquece o resto.
Então, por isso que eu faço esse cálculo, um menos o outro. Na sequência, aí sim eu aplico direita, ou seja, pegue tudo que está lá no final desse texto, só que eu só quero 16 caracteres. Então, ele simplesmente vai me trazer exatamente essa estrutura. Então agora é a hora de aplicar a fórmula substituir, porque eu não quero esse termo data dois pontos. Então uso a fórmula substituir. Para a fórmula eu estou falando assim, substitua para mim dentro desse texto, tudo que você encontrar que seja data dois pontos, coloque vazio. Quando eu faço isso, automaticamente ele vai remover a informação de data, vai ficar somente os dados. E por último, eu aplico sempre a fórmula arrumar. Para todos os textos eu faço esse procedimento, para não ter dificuldade depois quando for utilizar essa informação, por conta de espaços vazios que muitas vezes a gente não vê, mas está no texto. E finalmente conseguimos chegar no resultado final. Só que obviamente, né, não adianta nada fazer isso para uma lista e não replicar para o resto. Então seleciona a linha, clica 2 vezes no final e pronto, agora temos os dados. Ao invés de ficar com uma informação que estava tudo embaralhada, dá para pegar essa informação e fazer relatórios e outras análises mais aprofundadas com dados organizados. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais para que meu conteúdo continue chegando até você. Ative as notificações do sininho e se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Um grande abraço, até a próxima!